Boa tarde. Está aberta a sessão ordinária deste dia 10 de novembro de 2025, às 16 horas. Solicita a segunda secretária para que faça a leitura da ata número 43 de 2025, da sessão ordinária do dia 3 de novembro de 2025. Aos 3 dias do mês de novembro de 2025, às 16 horas, reunidos na Câmara Municipal desta cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária, os senhores vereadores Alexandre Borchardt, André Priebe Holtz, Jacques Emerson Leal Carvalho, Fábio Doleski Krause, Gisele dos Santos Amaral, Juliana dos Santos Vencaruto, João Pedro Berwald, Marcelo Paulo Valdomiro de Souza. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Marcelo Pónufo, presidente da Casa, e secretariados pela vereadora Gisele dos Santos Amaral, primeira secretária. O senhor presidente deu por aberta a sessão e, de imediato, solicitou à segunda secretária que fizesse as seguintes leituras. Ata número 42 de 2025, da sessão ordinária do dia 30 de outubro de 2025, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Ofício número 311 de 2025, oriundo da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento. No grande expediente, nenhum vereador fez uso da tribuna. Em continuidade, o senhor presidente deu início à ordem do dia. E, de imediato, solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto da mensagem número 43 de 2025, oriundo do Executivo, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após lidos e discutidos, foram votados e aprovados por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 43 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029 e da outras providências, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente, nos termos da Lei Orgânica Municipal, especialmente o artigo 1º, inciso 1º do artigo 37, colocou a proposta de emenda da Lei Orgânica número 2 de 2025, em segunda discussão e votação. Diante disso, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes a proposta da emenda da Lei Orgânica número 2 de 2025, oriundo da mesa diretora, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após lidos, discutidos, foram votados e aprovados por unanimidade. Assim sendo, a proposta de emenda da Lei Orgânica número 2 de 2025, que altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei Orgânica Municipal de Turuçu em razão de defasagem constitucional, jurisprudencial e em relação ao contexto local, foi aprovado por unanimidade. E como nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 10 de novembro de 2025, às 16 horas. E, para constar, pediu que lavrasse esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pela primeira secretária. Sala das Sessões, 3 de novembro de 2025, Marcelo Pónufo, presidente, Gisele dos Santos Amaral, primeira secretária. Esta ata está em discussão. Em votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade. Solicito a segunda secretária para que faça a leitura do ofício número 330 de 2025, oriundo da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento. Ofício número 330 de 2025, Turuçu, 7 de novembro de 2025, excelentíssimo senhor Marcelo Pónufo, presidente da Câmara Municipal de Turuçu. Assunto: Lei Orçamentária Anual, Exercício Financeiro 2026. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste informar que será necessária a prorrogação do prazo estimado para protocolo do projeto de lei que estima receita e fixa despesa para o exercício financeiro de 2026.
conforme esclarece o ofício número 329 de 2025 da Contadoria Municipal, ora em anexo. O contador municipal esclarece as razões pelas quais não foi possível consolidar e finalizar tempestivamente os anexos que instrui a Lei Orçamentária Anual. Isto posto, considerando as razões mencionadas e destacando a complexidade e relevância do projeto de lei a ser apresentado, informa que será necessária a dilação do prazo para a apresentação da proposta orçamentária, reforçando que o projeto de lei será protocolado tão logo finalizadas as planilhas anexas aos instrumentos de planejamento orçamentários do município. Sem mais, subscrevo reiterando votos de estima e apreço. Atenciosamente, Natália Jardim, secretária de Administração, Finanças e Planejamento. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura do ofício número 298-878 de 2025, oriundo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Superintendência Regional do Rio Grande do Sul. Ofício número 29.8878/2025. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na data da assinatura eletrônica. Prezado senhor Emerson Carvalho. Em atendimento ao seu e-mail de 31/10/2025, seguem as seguintes informações. Trata-se sobre a viabilidade da implantação de retorno na altura do quilômetro 485+400 na travessia urbana de Turuçu. Embora seja possível a implantação de um retorno operacional no local solicitado, é necessário informar sobre algumas questões de ordem técnica e administrativa, que, por hora, enfrentariam alguns obstáculos e contratempos a serem superados, conforme segue. A complexidade de uma alteração vultosa no traçado do projeto como tal demandam estudos técnicos e protocolos administrativos para sua realização. Por este motivo, o DENIT e sua assessoria de comunicação social, no início da obra, realizou audiências públicas em todas as travessias urbanas atingidas pela duplicação, acolhendo as reivindicações da comunidade e dentro de suas limitações, atendendo-as como exemplo as alterações na drenagem ao longo da travessia de Turuçu, ampliando a capacidade de vazão dos bueiros, ou alteração no modelo do retorno operacional do quilômetro 488, para tipo rótula alongada, atendendo todos os movimentos de manobra necessários das comunidades ali existentes. Um segundo ponto é a desapropriação da área para implantação do retorno. A normativa preconiza curvas suaves para uma rodovia da classe da BR-116, demandando maiores áreas a serem desapropriadas. O agravante deste caso é que o decreto de utilidade pública foi encerrado no ano de 2018, instrumento necessário para a emissão na posse dos imóveis pela União. Conforme supramencionado, a necessidade de curvas suaves implica na construção de aproximadamente 1 quilômetro de pista nova, sendo necessário também demolir esta mesma extensão de pista já duplicada. Além disso, uma galeria BTCC 3x3 no quilômetro 485+348 deverá ser prolongada devido ao alargamento do canteiro central. Há demais informações que tais alterações devem ser realizadas através de revisões de projeto em fase de obras e integrar os limites de aditivos contratuais.
Por outro lado, com a nova licitação dos serviços remanescentes dos lotes 8 e 9, em atendimento ao pleito antigo da Prefeitura de Turuçu, esta está em elaboração a revisão do projeto contemplado, o prolongamento da rua lateral esquerda, lado esquerdo do antigo Curtume, até o acesso à Colônia Azevedo e à Casa da Pimenta. A figura 1 a seguir ilustra esta alteração. Destacamos que este segmento estava previsto no projeto original. Os serviços foram iniciados, mas não foram concluídos, devido ao limite legal de aditivos contratuais da etapa anterior. Esta alteração permitirá o cruzamento dos veículos entre o núcleo urbano de Turuçu e a colônia, sem a necessidade de se ingressar na rodovia. Outra alteração que está sendo promovida durante os serviços remanescentes é a manutenção do acesso ao município pela entrada junto à Câmara Municipal, em complemento ao acesso antes do viaduto e o acesso pelo Varejão Colonial. Face aos motivos supra, entendemos que as reformulações do projeto ao longo da travessia urbana de Turuçu atenderão os movimentos de manobras oferecidos pelo retorno operacional pleiteado, oferecendo inclusive maior segurança, pois não haveria necessidade de cruzamento nas pistas principais. Após a conclusão do prolongamento da rua lateral esquerda, teremos as seguintes possibilidades de manobra, que seriam atendidas pelos retornos solicitados. Item 1. Veículos provenientes de Porto Alegre podem acessar a colônia ou a Casa da Pimenta entrando no acesso antes do viaduto, utilizando a rótula sobre o mesmo e seguindo pela rua lateral esquerda até o acesso à colônia ou à Casa da Pimenta. Item 2. Veículos provenientes de Pelotas podem acessar o município utilizando o retorno sob o viaduto através da rua lateral esquerda. Item 3. Os veículos que desejam sair do município ou da colônia devem utilizar a rótula sob o viaduto, caso o destino seja Porto Alegre ou Pelotas, respectivamente. Em suma, os movimentos de manobra oferecidos pelo retorno solicitado no quilômetro 485 mais 400 podem ser realizados na rótula sob o viaduto no quilômetro 483 mais 200, através da utilização das ruas laterais, não necessitando a utilização das pistas principais. Sendo assim, entendemos que as reformulações que estão sendo realizadas nessa etapa da obra atenderão às necessidades do município solicitadas anteriormente. Atenciosamente, engenheiro Iratã Pinheiro da Silva, superintendente regional, Rio Grande do Sul. Solicito a segunda secretária para que faça a leitura do ofício número 329, oriundo da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento. Ofício número 329 de 2025. A senhora Natália Chargin, secretária de Administração, Finanças e Planejamento, município de Turuçu, Rio Grande do Sul. Assunto: prazo para protocolo da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2026. Prezada, informo que não foi possível finalizar as planilhas que estimam receita, fixam despesa e instrui o projeto de lei que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2026 no prazo inicialmente previsto. Considerando a aprovação recente do Plano Plurianual PPA 2026 a 2031, no dia 3/11 de 2025, se faz necessário prorrogar o tempo para análise e consolidação da proposta orçamentária, alinhamento de metas e orçamento em virtude da complexidade do planejamento orçamentário, bem como a conexão das leis orçamentárias. Além disso, dificuldades relativas à operacionalização do sistema GOV, na elaboração de 3 peças orçamentárias, conjuntamente demandaram mais ajustes do que o inicialmente previsto. Se trata da primeira vez que tais peças foram elaboradas conjuntamente neste sistema, o que exigiu que o sistema
parametrizasse os dados para possibilitar a elaboração dos relatórios. Neste ponto, foi necessária adaptação e ajustes e, consequentemente, contribuiu para o atraso na apresentação. Atenciosamente, Danilo Amaral, contador municipal. Senhor presidente, só rápido, eu não sei se está, para mim aqui está correto, aqui nesse último ofício, está dito aqui, considerando a aprovação recente do Plano Plurianual PPA 2026-2031. É isso que está aí? PPA de 6 anos, então, 26-31. Tem erro aí, mas tudo bem. Deve ter um erro de digitação aí. Como não há nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna e em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Solicito a primeira secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 13 de 2025, oriundo do Legislativo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 13 de 2025, Poder Legislativo. Denomina o logradouro conhecido como Rua A, do loteamento Nel do Ramo, localizado na rua urbana do município de Turuçu, Rio Grande do Sul. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Legislativo Municipal, vota favorável à tramitação, por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 3 de novembro de 2025. Alexandre Borchardt, presidente. Gisele dos Santos Amaral, relatora. Juliana dos Santos Fenqueruto, secretária. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Projeto de lei número 13 de 2025, Poder Legislativo. Denomina o logradouro conhecido como Rua A, do loteamento Nel do Ramo, localizado na zona urbana do município de Turuçu, Rio Grande do Sul. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Legislativo Municipal, vota favorável à tramitação, por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 13 de novembro de 2025. Fábio Doleschi Krause, presidente. André Preabe Rose, relator. João Pedro Bervaldo, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão. Em votação. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovados, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço à primeira secretária para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Projeto de lei municipal número 13 de 2025, denomina o logradouro conhecido como Rua A, do loteamento Nel do Ramo, localizado na zona urbana do município de Turuçu, Rio Grande do Sul. Artigo 1º. Fica denominada de Rua Ana Lídia Sendroski, a via localizada na zona urbana de Turuçu, identificada como Rua A, no loteamento Nel do Ramo. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Artigo 2º. O prefeito municipal oficializará a rua citada no artigo 1º, de acordo com esta lei e em cumprimento ao disposto no artigo 78, inciso 24, da Lei Orgânica do município de Turuçu. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 16 de outubro de 2025. Alexandre Borchardt, vereador do PP. Jacques Emerson Léo Carvalho, vereador do PSDB. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 13 de 2025, que denomina o logradouro conhecido como Rua A, do loteamento Nel do Ramo,
localizado na zona urbana do município de Turuçu, foi aprovado por unanimidade. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem apartes? Eu quero, senhor presidente, rapidamente só me manifestar em relação a esse ofício 331, senhor presidente, que veio para nós, referente ao novo impacto orçamentário financeiro sobre o PL 39, que é do plano de carreira dos servidores, e a abertura de CCs. Só dizer, senhor presidente, que avaliando o impacto, acredito que a comissão especial que foi criada para analisar esse projeto, nós vamos ter o vereador Mano, que é o relator, e o vereador André. Eu acredito que nós vamos ter que formular um requerimento convidando a contadora para vir nos explicar referente a esse impacto. Digo isso porque no primeiro impacto que veio, tá, ali estava 4 meses referente ainda a 25, o ano 26 e o ano 27. E agora, né, como o projeto é para passar a vigorar a partir de janeiro de 26, veio então 26, 27 e 28. Só que, para se ter uma ideia, eles fizeram aqui sei lá se um copia e cola, porque o valor que onerava os cofres em 2026, agora é o mesmo valor que é em 2027. R$ 2.213.792,53. É exatamente o mesmo valor para 27 o que era 26. E o que é para ser 28 era 27. Ou seja, não está fechando. Não está fechando. Questões também sobre a despesa aqui do Vale Refeição, né? Ou seja, estão calculando para 26 o valor de R$ 600, ou seja, não está sendo considerado um reajuste, né? Então, assim, são várias questões aqui analisando esse impacto que não está fechando. Porque como é que tu vai num primeiro impacto, tu diz que lá em 2027 vai ser um custo de 2.308.000. Aí agora, esse mesmo 2.308.000 vai ser para 28. O que era 27 via 26. Não fecha essa conta, né? Então, acho que é propício, o vereador Mano, que a comissão especial faça um requerimento convidando a contadora para vir nos explicar. Digo isso porque também, em relação até ao Vale, para se ter uma ideia, aqui tinha um custo para 2026 de R$ 442.981,44, que é o quê? Que era os R$ 600 praticado em 25, com uma correção de 4,28, né, para 2026, que aí o Vale automaticamente iria para 625,68, tá? 4,28 de correção. Isso estava projetado para 2026, só que agora o mesmo valor está no impacto projetado para 2027. Ou seja, o que era 2026 virou 2027, o que era 2027 virou 2028. Então, assim, sinceramente, não está fechando essas contas. Acho que era importante a gente convidar a contadora para a gente fazer um pente fino em cima deste impacto. Também só ressaltar, senhor presidente, que já como eu citei aqui em relação até o Vale, na verdade a gente tem duas questões, acho que importante. Eu estou com um projeto mais ou menos pronto, mas eu queria já desde já, não quero puxar para mim, mas eu acho que a gente teria que fazer algo nesse sentido, em comum acordo dos 9 vereadores. Primeiro, a questão da gente transformar a Lei 808, né, que é a Lei do Vale, falei aqui acho que umas 3 sessões atrás, e converter ela em URT. Né? Esse é o primeiro passo. Tanto é que pelo impacto aqui ele já menciona uma correção de 4,28, que supostamente é o que vai dar o IPCA. Que a gente transforme isso em URT, ou seja, hoje seria 2,70, 2 URT e 70. Vale Refeição, né? Automaticamente, ano que vem, corrige a URT, corrige automaticamente o Vale.
Eu acho que era importante nós todos, né, se debruçar em cima de um projeto de lei para sensibilizar o Executivo para que faça dessa forma. E também, já aproveitando a oportunidade, que é um outro projeto que eu tenho mais ou menos ele já pronto, né? A gente sabe que às vezes pode ter vício de origem, né, por ser o Poder Legislativo, mas eu acho também que seria muito importante, já vista o que a gente viu na nossa festa municipal. Eu, sinceramente, há anos que eu venho batendo nessa tecla, e quem, vereadora Juliana, é comerciante, que tem empresa no município, tem CNPJ no município, né, que gera imposto, que gera emprego, esse pessoal, eles têm que ser isentos para estandes na festa. Nós vamos ter que se debruçar em cima desse tema e achar soluções. Existem, eu já fiz uma ampla pesquisa, existem vários municípios, né, que quem é do município é isento. Porque não tem condições, às vezes, a pessoa botar um estandezinho ali na festa para ganhar uns trocos, né, e aí ter que pagar 700, 800 reais. Eu acho que dá para a gente se debruçar em cima desse tema, né, sensibilizar o Executivo da importância de valorizar nossas empresas, os nossos comércios, e eu acho que é importante a gente unir forças, né, para fazer com que isso realmente, bem feitinho, né, com todos os critérios, dentro de um projeto de lei, para, se Deus quiser, para frente, aí, quem realmente é do nosso município, né, que, repito, que gera emprego, que gera imposto para o nosso município, nesses 2 dias de festa, que eles tenham a isenção para poder expor, sei lá, comércio, serviço, artesanato, o que for. Eu acho que esse é um propósito agora, já que estamos no final do ano, da gente já arrancar lá por fevereiro, já com esse projeto pronto, né, para pôr em prática já para o ano que vem, o pessoal ter essa isenção e, obviamente, nesse meio tempo a gente vai fazer com que o Executivo tenha essa sensibilidade e ver que realmente é necessário. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Senhor presidente, colegas vereadores, primeiro momento também quero dizer que sou a favor da isenção dos comerciantes. Até essa semana passada eu estava conversando com o pessoal dos proprietários da farmácia aqui, e nós em conversa dizendo como não tem gente de Turuçu expondo, né? E aí também já, além de propor essa gratuidade para o pessoal de Turuçu, também ver uma maneira que pudesse também isentar o pessoal de baixa renda, a título de que pudesse vir para também prestigiar a nossa festa, porque a gente nota que, dependendo, a festa também é para o pessoal de Turuçu, né? A gente sabe que essa isenção não vai dar problema nenhum com relação à coisa, porque vem muita gente de fora para a nossa festa. E com relação à comissão, nós até já falamos antes, né, vereador Fábio, e seria interessante, então, essa convocação. Eu só queria ver ver com os outros colegas se a gente faria uma reunião já durante essa semana, na quinta-feira, ou deixaríamos para segunda, para fazer essa convocação da contadora para que ela viesse e dizer por que os números, na verdade, estão diferentes nos anos ali, né, do orçamento. Aí eu não sei se o pessoal, depois da sessão, a gente combina, então, para ver se convocamos ela para quinta ou para segunda-feira que vem. Mais algum vereador? Senhor presidente, colegas vereadores, boa tarde. Gostaria de agradecer a acolhida do meu requerimento para a realização de uma palestra alusivo ao Dia Nacional da Consciência Negra, que vai ser realizada no dia 18 de novembro, na próxima terça-feira, aqui no plenário da Câmara. Gostaria de agradecer à mesa diretora. A palestra vai ser proferida pelo Leandro Rodrigues Flor. Ele é natural de Canguçu, é quilombola, né? Ele é extensionista rural, professor de geografia e ensino da cultura afro-brasileira, é especialista em educação, supervisor, coordenador e também diretor escolar, é mestre em agronomia também, e também neuropsicopedagogo. Ele vai estar presente aqui no plenário da Câmara dia 18, às 14 horas, na qual também onde já convido a comunidade, né, para se fazer presente a essa importante reflexão do Dia da Consciência Negra, né, de combate ao racismo e ao preconceito.
Em relação aos temas que foram colocados também em discussão, eu também sou favorável, principalmente ao PL 39, que a gente se reúna já na segunda-feira, né? Na próxima segunda, para fazer essa convocação e esses esclarecimentos. Seria isso de minha parte, presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador? Nada mais havendo a tratar, encerro esta sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 17 de novembro de 2025, às 16 horas. Boa tarde.